o juiz aprecia a prova? Por duas operações. Primeiro ele interpreta todos os meios de provas, ele extrai o resultado da prova. Depois ele valora esse resultado. Ele vai fazer uma decisão de credibilidade sobre cada um dos meios de provas que foram produzidos no processo. Qual prova que tem credibilidade? Qual prova que não tem? Uma análise objetiva em relação a isso. Para isso nós estamos diante de um sistema, né? O sistema da prova do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Persuasão racional. O que significa esse sistema? O sistema do livre convencimento motivado. A prova, ela será analisada de forma livre porque ela não é tarifada. Não temos uma lei que determina o valor dos meios de prova. Nós não temos provas exclusivamente tarifadas no nosso sistema. Então, se nós não temos uma disposição legal que determina qual é o valor de cada meio de prova, quem faz essa análise é o juiz. Por isso que é uma análise de livre valoração da prova, porque é feita pelo juiz. Mas veja, o fato de ser feita pelo juiz de forma livre não significa arbitrariedade. Não significa que o juiz pode valorar de qualquer jeito. Não significa que o juiz pode impor na valoração as suas convicções pessoais, as suas convicções filosóficas, as suas convicções políticas, o seu achismo, a sua intuição, né? Aquilo que ele imagina. O juiz não pode fazer isso. Isso não é valorar de forma livre, isso é arbitrariedade. Isso é vedado pelo nosso sistema. Isso não é possível. Isso seria uma valoração pessoal. Valoração pessoal não é possível. A valoração, apesar de livre, ela é objetiva. Ela é baseada em critérios racionais, em critérios lógicos, em critérios indutivos, em critérios que é possível ser controlado pelo tribunal para saber se o juiz valorou bem ou se o juiz valorou mal. Por isso impõe um dever de fundamentação. Mas essa fundamentação tem que ser lógica, racional, proporcional, baseada naquilo que acontece comumente, baseado nas regras de experiência, aquilo que é comum para todos nós, diante de um caso concreto. Logo, o juiz, ao analisar um fato como verdadeiro ou falso, ele só pode formar o seu convencimento valorando os meios de provas que foram produzidos no processo, o conjunto de provas que foram produzidos no processo. Credibilidade das provas. Quanto mais provas confirmam aquele fato como verdadeiro, maior é a chance do juiz considerar o fato provado, o fato verdadeiro. Quanto mais provas são produzidas no sentido de infirmar, no sentido de afastar o fato, mais provável aquele fato será considerado como falso, como não verdadeiro. É essa análise, uma análise de confirmação ou refutação baseado nos meios de provas que foram produzidas no processo. Um fato será considerado verdadeiro, no caso concreto, quando se dispõe de meios de provas que confirmam o fato. E a credibilidade desses meios de provas levam à conclusão de que o fato é verdadeiro. Vai depender da demonstrabilidade do fato. A demonstrabilidade é por meio das provas produzidas no processo. É dessa forma que o juiz deve valorar no caso concreto e deve ponderar, né? Deve fundamentar tudo isso na sentença. E se não é feito isso, se o juiz se omite, você pode embargar.
E se permanecer omisso e você, como advogado, perdeu a demanda em favor do seu cliente, você vai fazer essa impugnação de um abuso do direito de valorar de forma livre e racional lá na sentença, para anular a sentença e ser novamente valorado, ok?